As planícies de substrato oceânico já foram consideradas áreas perfeitas para se livrar dos subprodutos das ações humanas. Afirmava-se que eram longe o suficiente de qualquer área habitada, mas sabemos atualmente que isso não é verdade. Em 2019, cientistas chineses descobriram carbono 14 radioativo proveniente da detonação de bombas nucleares nas décadas de 1940 e 1950 nos corpos de anfípodos que viviam no fundo da Fossa das Marianas, o qual foi transportado para as profundezas não pela circulação oceânica, mas pela chuva de matéria orgânica vinda de cima. Em paralelo a isso, estudos mais recentes encontraram césio radioativo do desastre nuclear de Fukushima em sedimentos a mais de 7.000 metros de profundidade na fossa do Japão. Mas, se o fundo do mar já foi considerado um local adequado para a disposição de lixo tóxico e radioativo, quais questões a respeito do ambiente você entende que deveriam ser respondidas antes de tais planos serem aprovados? Os impactos que podem ser provocados nos ecossistemas marinhos são gigantes, alterando desde espécies as quais não conhecemos e talvez nunca cheguemos a conhecer, até aquelas que fazem parte do nosso dia a dia. Um tanto quanto curioso, não? Será que os responsáveis por tais ações refletiram sobre o papel que as espécies afetadas desempenham no ambiente? Será que imaginaram que o contato com esses agentes de alta periculosidade poderia exterminar comunidades em um piscar de olhos? Quais seriam as consequências para as características físico-químicas da água? Ela poderia ser restaurada a seu estado natural? Como? Pessoas se alimentam de muitos recursos provenientes dos mares. Avaliaram o impacto que tamanhas mudanças poderiam ocasionar na alimentação e saúde humana, além de sua economia? É, são tantas dúvidas. Será que eles realmente pensaram, ou melhor, se importaram com isso? Pare para pensar. Quão arriscado pode ser o ato de jogar sobre a natureza substâncias que podem simplesmente destruir os tecidos de qualquer organismo e, consequentemente, devastar ecossistemas por completo, como o caso do lixo tóxico e radioativo. É chamado de lixo radioativo ou lixo nuclear todo material residual que possui elementos químicos radioativos em sua composição, sendo obtido ao final de processos que ocorrem em hospitais, usinas nucleares ou em centros de pesquisas. O resíduo é o resultado de atividades realizadas com elementos radioativos como o urânio e que oferece riscos à saúde humana e à natureza como um todo. Por conta do seu nível de perigo, o destino do lixo radioativo é regulado por organizações governamentais para garantir seu descarte correto. Mesmo em quantidades pequenas, a exposição ao lixo radioativo pode acarretar em muitos problemas, como o desenvolvimento de cânceres e até mesmo levando à morte. Todo tipo de lixo deve ser descartado corretamente, mas, como visto, o radioativo, portanto, demanda de uma maior atenção e cuidado. O ser humano tem uma grande e antiga relação com o mar, porém, por muitos séculos era comum achar que os mares fossem capazes de processar todo tipo de resíduo neles lançados e que os oceanos eram fontes inesgotáveis de recursos. O resultado dessa negligência é que, atualmente, os mares e oceanos estão sofrendo cada vez mais os impactos das atividades humanas, estando sob grave perturbação de seu funcionamento. 9 anos após o acidente que contaminou a costa de Fukushima, restos de testes de bombas atômicas, lixo radioativo em barris avariados e até mesmo submarinos nucleares afundados continuam a poluir os mares. Quase 1,2 milhão de litros de água residual radioativa da usina nuclear de Fukushima deverão ser descartados no mar. Foi o que um comitê consultivo do governo japonês sugeriu
9 anos após o desastre nuclear na costa leste do Japão, em 11 de março de 2011. Desde então, essa água tem sido usada para resfriar os blocos destruídos do reator, a fim de evitar mais derretimentos. Os níveis de radiação do mar perto de Fukushima superaram em 1 milhão de vezes o limite de 100 becquerels. Até hoje, substâncias radioativas podem ser detectadas na costa japonesa e em outras partes do Pacífico, como na costa oeste dos Estados Unidos, em que elas podem ser medidas, mas em proporções muito pequenas e significativamente abaixo da quantidade nociva determinada pela Organização Mundial da Saúde, afirma Vincent Rossi, oceanógrafo do Instituto de Ciências Marinhas do Mediterrâneo da França. Em 1946, os Estados Unidos foram os primeiros a testar uma bomba atômica numa região marinha, o atol de Bikini, no Pacífico. Nas décadas posteriores, seguiu-se um total de mais de 250 testes nucleares em alto mar. Até o início dos anos 90, no entanto, o mar não foi usado somente como área de treinamento para uma guerra nuclear, mas também como um gigantesco depósito de lixo radioativo de usinas nucleares. De 1946 a 1993, mais de 200 mil toneladas de resíduos, em parte altamente radioativos, foram lançados nos oceanos, a maioria em barris metálicos, segundo relata a Agência Internacional de Energia Atômica, onde também foram afundados inúmeros submarinos, incluindo perigosas munições nucleares. O incidente do Mar de Qian refere-se a um evento controverso entre 1986 e 1988 envolvendo um navio encarregado de descartar resíduos perigosos da Filadélfia. Após a tentativa inicial de descarte dos resíduos nas Bahamas, o navio foi recusado e posteriormente tentou descarregar sua carga em vários outros locais, incluindo a República Dominicana, Guiné-Bissau e vários outros países, todos os quais também negaram a entrada do material em seu território. Eventualmente, depois de 14 meses navegando, a tripulação despejou de forma ilegal 3.700 toneladas de cinzas em uma praia no Haiti, alegando falsamente ao governo que se tratava de fertilizante. Os resíduos criaram uma tensão diplomática significativa e, embora vários países, incluindo os Estados Unidos, tenham enfrentado críticas por seus papéis, infelizmente o material perigoso permaneceu em grande parte desaparecido, com muitas toneladas supostamente perdidas no mar. O incidente Qianxi é um claro exemplo dos esforços industriais de um país para transferir os perigosos subprodutos de sua sociedade para nações menos industrializadas e mais pobres. Preocupações internacionais sobre ações como essa levaram à assinatura da Convenção de Basileia de 1989 sobre o controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. De forma similar, a Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Despejo de Resíduos e Outras Matérias, de 1972, geralmente referida como a Convenção de Londres, foi uma das primeiras convenções globais destinadas a prevenir a poluição marítima por resíduos industriais e químicos, bem como previu uma ação internacional para controle da contaminação dos oceanos por despejo de resíduos ou substâncias lesivas à saúde humana. O destino do resíduo radioativo dependerá da sua classificação, que pode ser definida como alta, média ou de baixa radioatividade. Os lixos que apresentam média e baixa radioatividade são confinados em superfícies destinadas a essa finalidade, ou então armazenados em grandes depósitos em instalações subterrâneas de baixa profundidade, normalmente localizadas em institutos energéticos. Já o lixo de alta periculosidade exige um sistema de gerência que garanta seu embalamento e confinamento durante longos períodos.
Alguns materiais podem ter um tempo de vida radioativa de milhares de anos, embora este nível decaia com o passar do tempo. Para isso, o resíduo é armazenado em piscinas de resfriamento cercadas por uma espessa camada de aço, chumbo e concreto. No caso do descarte incorreto, ocorre um grande prejuízo no contato deste tipo de lixo com rios e mares, o que pode gerar a contaminação de água potável e na morte quase imediata de várias espécies marinhas. Isso não apenas afeta o ecossistema, gerando mudanças em toda a cadeia existente, como também é associado indireta e diretamente ao desenvolvimento de variados tipos de câncer na espécie humana, já que o contato pode ocorrer de diversas formas. Infelizmente, os oceanos se tornaram o depósito de grande parte do lixo da humanidade. Entre a massa de plásticos, metais pesados, fertilizantes e pesticidas, milhares de toneladas de resíduos radioativos civis e militares se espalham pelo oceano. De acordo com Patrick Chardon, especialista nos efeitos da radioatividade no meio ambiente do Laboratório de Física do LPC, a energia nuclear gerou resíduos desde o início e o gerenciamento desses resíduos também se tornou um problema desde o início. Consideradas na época desprovidas de vida, as planícies oceânicas profundas pareciam um local de descarte adequado. Localizadas a centenas de quilômetros da costa, em profundidades de mais de 4.000 metros, elas estavam suficientemente distantes de qualquer área habitada. Desde então, os avanços em nosso conhecimento do fundo do oceano mostraram que as planícies oceânicas profundas não são de forma alguma desprovidas de vida. Preocupações com os efeitos dos resíduos radioativos no ecossistema motivaram dois estudos liderados pela França, programados para 2023 e 2024. Alguns, como o Césio-134 e 34 e o Ferro-55, já desapareceram completamente. Outros, incluindo os isótopos de plutônio, têm vida útil que varia de algumas décadas a mais de 300 mil anos. O trítio, legalmente despejado em rios, apesar de sua baixa toxicidade, liga-se facilmente à matéria orgânica viva. Cerca de 40 oceanógrafos, ecologistas e radioquímicos participaram das missões de um mês de duração. Concentraremos nossas buscas em duas áreas com aproximadamente 6.000 km² de extensão e a cerca de 600 quilômetros da costa francesa, a partir da cidade de Nantes, no oeste da França, explica o cientista Scartin. As missões científicas ocorrerão em duas etapas. A primeira, que aconteceu entre 2023 e 2024, mapeou com precisão o fundo do mar em ambos os setores e localizou os barris, já que eles não tinham uma batimetria muito detalhada da zona, muito menos informações sobre a posição dos tonéis. Amostras da água circulante ajudaram a avaliar o nível geral de poluição na área. A segunda missão, prevista para um ano depois, analisará os radionuclídeos e seu impacto no ecossistema. Temos muitas perguntas sobre os radionuclídeos. Queremos saber se eles escaparam dos barris e em que forma. Eles se movem? Eles se espalharam pela coluna d'água? Eles são tóxicos para os organismos vivos? Questiona novamente o cientista Scartin. Alguns radionuclídeos podem ter se fixado a sedimentos presentes no fundo do mar, o que os impede de se deslocarem e limita o seu perigo. Avaliar sua biodisponibilidade também é crucial para entender se sua forma química pode levar à sua absorção por organismos vivos. Os cientistas também estudarão os níveis de radiação de fundo e distinguirão entre os resultados causados pelos barris submersos e aqueles originados de acidentes nucleares, testes e emissões autorizadas de resíduos líquidos de usinas nucleares. Nos anos que se seguiram à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais, os governos britânico, americano, soviético, australiano e canadense
consignaram centenas de milhares de toneladas de armas químicas obsoletas às profundezas de águas em todo o mundo, seja em barris individuais ou afundando navios inteiros carregados com gás mostarda e agentes nervosos, como o sarin. Embora a indignação pública tenha levado ao fim da prática em 1972, centenas de pescadores na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares foram hospitalizados após arrastarem pedaços solidificados de gás mostarda ou projéteis contendo a substância para a superfície em suas redes. As profundezas do oceano também têm sido usadas como local de descanso final para grandes quantidades de material nuclear. Um estudo de 2019 encontrou pelo menos 18 mil objetos radioativos espalhados pelo fundo do Oceano Ártico, muitos deles despejados lá pela União Soviética. Esses objetos incluem embarcações como o K-27, o submarino nuclear de 110 metros movido por um reator experimental resfriado a metal líquido, que foi afundado em 1982 com seu reator ainda a bordo. Quando as cargas explosivas que deveriam afundar o K-27 não detonaram completamente, ele teve que ser abauroado com um rebocador. Também podemos mencionar os destroços do K-141 Kursk, que afundou no Mar de Barents em 2000 durante um exercício naval, matando todas as 118 pessoas a bordo e levando seu reator e combustível para o fundo do mar, além do submarino de ataque K-159, que afundou enquanto era rebocado perto de Murmansk em 2003 com 800 quilos de combustível de urânio irradiado a bordo. O chefe da Autoridade de Segurança Nuclear da Noruega diz que é apenas uma questão de tempo até que esses objetos comecem a liberar seu legado tóxico na água. Outros já são mais extremos e a comparam com uma outra catástrofe, chamando-a de Chernobyl em câmera lenta no fundo do mar. Embora os tratados internacionais agora proíbam o despejo de material radioativo no mar, o governo britânico está explorando planos para descartar até 750 mil metros cúbicos de lixo nuclear, incluindo mais de 100 toneladas de plutônio, abaixo do fundo do mar, ao largo de Cúmbria. Talvez não tão relacionado a elementos radioativos e nucleares, mas como um clássico exemplo de como os oceanos foram dominados pela poluição humana, uma lata de spam, um recipiente de comida, pode ser avistada a 4.947 metros abaixo da superfície na Fossa das Marianas em 2016.